Tudo bem com vocês? Que semana, hein? Semana de derby e eu tô pra te dizer que o trio fantástico finalmente está de volta. Demorou, hein? A importância de Yuri Alberto e a declaração do 9 que, olha, mexeu com todo mundo. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali. Clique em inscrever-se, vamos nessa. O Alberto é um menino muito especial, né, gente? Ele deu uma entrevista, eu falei sobre isso no pós-jogo rapidamente, mas ele deu uma entrevista na saída de campo, acho que pro André Hernan, e foi muito bonito, cara, muito bonito. A maneira como ele se expressou, a maneira como ele se declarou ao clube. O Yuri se declarou ao Corinthians, acho que não era o clube do coração dele, ele surge no Santos, joga no Inter, se identifica inclusive com a torcida do Inter, que ficou magoadíssima quando ele resolveu voltar para o Brasil e jogar no Corinthians. A ideia de voltar para o Brasil e jogar no Corinthians era uma ideia de visibilidade, para chegar na seleção. A gente sabe que o Corinthians tem essa capacidade, fica perto da filha, né, São José dos Campos, né, onde ele tem família ali e tudo mais. E aí ele estava numa região de guerra lá na Rússia e tal. Então ele volta ao Brasil nesse modelo, né, nesse contexto. Cara, e aí ele tem 6 meses maravilhosos lá na chegada dele ali com o Vitor Pereira e tal. E o Corinthians faz um esforço absurdo para comprar o jogador. O jogador de, na época, 21, 22 anos. Sem dinheiro, né? O Corinthians não tinha dinheiro para investir. Ele sai do Inter para o Zenit por 20 milhões de euros. Então, ou 25 até, eu acho. Então o Corinthians não tinha dinheiro para arcar com esse valor e consegue uma negociação meio maluca, né, com o Zenit de adquirir 50% e entregando jogadores, né? Mantuan, goleiro Ivan, o Pedrinho, foi, cara, uma loucura. Era a maneira que o Corinthians tinha e muita gente criticou na época, né? Porque eram jogadores talentosos, aquela coisa toda. Mas para você ter os direitos federativos, né? A possibilidade de utilizar o jogador, o controle sobre ele e 50% dos econômicos de um cara que valia 25 milhões de euros com 20, 21, 22 anos, você tinha que fazer alguma coisa. E aí o Corinthians consegue. Só que aí ele enfrenta uma fase terrível. Tudo que vocês já sabem, mas no ano passado se recupera lindamente, se tornando o artilheiro do Brasil. Nesse meio tempo, vontade de sair, uma pressão absurda, muitas críticas, uma saúde mental abalada, revelado pelo próprio jogador, terapia, né, conversas e tal. E aí, de repente, né, ele, aos pouquinhos, foi reconquistando a Fiel, que ele já tinha conquistado na chegada, mas aí depois a relação não ficou tão boa assim, né? Muitos torcedores continuavam abraçando o Yuri mesmo na fase ruim, muitos criticavam porque entendiam que, cara, não dá, se vier uma proposta pode sair e tal, o Corinthians errou a mão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Normal, né? Divide opiniões. Mas ele, cara, ele se tornou uma unanimidade, praticamente. Se você falar hoje com o torcedor do Corinthians, pela entrega, pelo comprometimento que esse cara tem, pelo profissionalismo, pelas palavras dele, pelas entrevistas, pela maneira como ele se doa para o clube. E agora, gente? Nessa entrevista, questionado sobre propostas para sair, ele falou, cara, teve. E aí eu conversei com a minha família, conversei com o clube, eu tinha uma dívida de gratidão pela maneira como a Fiel me abraçou. A gente passou momentos muito difíceis, mas também momentos muito bons, e a gente ainda vai... Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, não podia deixar o clube numa situação como essa. Então ele entende que, assim, em outras palavras, o Yuri revela que ele está percebendo a fase do clube em si. É um clube que tem um presidente afastado, que está inclusive no banco dos réus, e que tem um presidente interino, em que tem uma disputa política ferrenha, com protestos organizadas, e dentro de campo, com um time que trocou de treinador mais de uma vez, recentemente, que está dependendo muito, né, de reforços, de uma coletividade que não está acontecendo nesse momento. Ele está entendendo que, em outras palavras, o time precisa dele, o clube precisa dele, o torcedor precisa dele. E ele está dizendo, cara, eu vou ficar. Claro que ele não está ficando por um pastel e um refrigerante. É óbvio que ele
tá sendo bem valorizado, que ele, né, tá sendo bem remunerado para isso, mas, cara, qualquer outro jogador, no meio dessa situação do clube, nem toparia, talvez, conversar por uma renovação, porque ele já tinha contrato até o fim de 27, do tipo, deixa quieto. Tá, mas se pintar uma proposta, aí a gente vai analisar e tal. E se pintasse, provavelmente ele teria saído para qualquer clubeco, se fosse um jogador qualquer, né? Porque, pô, o sonho dele é jogar na Premier League, jogar no futebol europeu. E aí sai desse furacão que tá o clube, né? E não, ele vai exatamente na direção oposta. O clube tá precisando de mim, eu quero dar alegria para essa torcida e eu resolvi ficar. Puta. Gente, de verdade, isso é lindo, lindo. Em algum momento eu disse para vocês, cuidem de Rodrigo Garro, que é um menino também muito especial, que se identificou rapidamente com a camisa do Corinthians, que aceitou perder a camisa 10, que foi o melhor meia do Brasil no ano passado, e que é um jogador que veste a camisa e muito qualificado tecnicamente. Cuidem do Garro, pois agora eu digo para vocês, nada que vocês não saibam, mas o Yuri merece muito ser cuidado, mesmo na fase ruim, mesmo quando ele tropeçar na bola, porque esse é o cara que ele não vai abandonar o torcedor e o clube, não vai. Não vai, e se você der tempo para ele, é capaz ainda ele te provar que ele merece a sua confiança. Então, cara, eu queria falar mais uma vez sobre isso. Como o Yuri Alberto é um menino muito diferente. E assim, a paixão que ele desenvolveu por esse clube merece ser valorizada. Tá bom? A importância de tê-lo, né, que eu citei até no vídeo, não é só nesse aspecto anímico, nesse aspecto emocional, é também técnica, né? Porque por mais que ele não faça gol, ele é um cara que incomoda zagueiro, é um cara que preocupa demais a defesa adversária, um cara que ataca o espaço, um cara que sabe jogar em transição. Segurar zagueiro é mais difícil, né? Ele já fez isso, mas não é a dele. Mas é um cara que joga coletivamente, que tem boa visão de jogo, consegue jogar em mais de uma função ali do setor ofensivo. Então, assim, fundamental que nesse momento da temporada ele esteja de volta. Como está de volta o trio fantástico, né, gente? O trio tão badalado do Corinthians, e não é para menos, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Esse trio, ele foi o responsável pela arrancada fantástica no ano passado, saindo da zona do rebaixamento, levando para a Libertadores. Esse trio, a última vez que ele esteve em campo, foi no título paulista conquistado sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena. Um momento muito marcante para o torcedor, e esse trio jogou boa parte dos jogos do Paulista também, especialmente a reta final. Esse trio, ele funciona de uma maneira muito cognitiva, assim, sabe? Eles já sabem onde se encontrar, de que maneira se posicionar, eles sabem onde um acha o outro. É loucura, gente, é loucura. Realmente é um trio que faz a diferença. E aí eu, como falei em vídeos recentes, sou obrigado a passar esse paninho aí pro Dorival Júnior, porque ele não tinha tido a possibilidade de jogar um jogo sequer com esses três jogadores. Então, a partir de agora, Dorival, a régua vai subir um pouco. Claro que é contra o Palmeiras, né? Já esse primeiro jogo, esse derby pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas melhora muito. Como melhorou no segundo tempo, só com o Memphis e o Yuri no jogo contra o Botafogo. Sem o Garro. Pois agora volta o Garro. O Memphis, que fez o gol, deve estar com moral, né? O Memphis que se envolveu em polêmicas recentes aí, mas eu acho que ele é fundamental pro time. Fundamental. E o Yuri, né, cara? O Yuri é um jogador formidável e esses três, eles funcionam muito bem juntos. Depois de muito tempo, o Corinthians vai ter esses caras à disposição. E o Dorival também. Vai ser uma pedreira, que o Palmeiras voltou a evoluir. Ele nunca parou de evoluir, na verdade, né? Mas ele deu uma recrudescida, né? Agora, voltando para a sua ascensão. E aí, esse primeiro jogo sendo em Itaquera, o Corinthians vai ter que ter todo o cuidado. Mas com o trio ofensivo, melhora um pouquinho, né? E agora que a Fiel viu a atitude melhorar dentro de campo, vem por aí novidade fora dele, mercado da bola, com informações importantes. Deixa o like, deixa o hype, tá, nesse vídeo. Você pode tanto deixar o like como deixar o hype também, peço.
né, para vocês aí, por favor, tá? Vamos lá, vamos falar, né, dessa questão envolvendo a busca por reforços no Corinthians, tá? Conversei com uma fonte apenas, mas foi o suficiente para ela me dizer que vão tentar acelerar o processo, né, para dar a Fabinho Soldado não, né, para dar a Dorival Júnior, né, os reforços que ele pediu 4 reforços e algumas posições precisam, tá? Precisam realmente serem reforçadas. Por exemplo, né, o ataque, que é a grande questão hoje envolvendo, né, o Corinthians, é o setor de ataque. Victor Sá é o nome da vez, tá? O Corinthians está tentando a compra do jogador. Se não conseguir, né, quem sabe vai sonhar com um empréstimo. Ele tem contrato até o meio do ano, né, com o Krasnodar lá da Rússia. E a ideia é fechar o mais rápido possível com o Victor Sá, que é um nome viável, porque o Corinthians quer dar os reforços ao Dorival, mas sem fugir da realidade do clube. Não deve vir nenhuma grande contratação, mas jogadores que, na visão, né, do Fabinho Soldado e da cúpula corintiana, vão ajudar o Dorival Júnior, tá? A questão envolvendo o lateral vai ser discutida no Corinthians por conta da péssima atuação do Léo Maná no jogo contra o Botafogo e da péssima atuação do Félix Torres no clássico contra o São Paulo, né? Ficou mais do que evidente que o Corinthians tem uma carência na lateral direita, principalmente quando o Mateuzinho não joga. E nem o Mateuzinho é unanimidade hoje no Corinthians. Então, há a possibilidade do Corinthians buscar um lateral direito no mercado. É bom lembrar que o Joaquim Garcia foi oferecido ao Corinthians, o agente, né, o intermediário, né, que ofereceu o jogador ao Corinthians, ele pertence ao Vélez, né, jogador de seleção olímpica da Argentina, jovem, 24 anos. Ele foi oferecido, inclusive, com a ajuda de investidores para colocar ele no clube, mas o Corinthians não deu atenção, sequer respondeu o agente do atleta, que não é o agente, na verdade, é o intermediário, né? Eles fazem aquelas parcerias, né? Pega um empresário aqui do Brasil, faz uma parceria com um empresário lá da Argentina, que é o empresário de fato do jogador. Mas é uma opção. É claro que o Corinthians vai olhar outras opções no mercado, mas uma fonte já me deu uma cantada que depois da atuação, existe até a questão do Léo Maná contra o Botafogo, mas entrou a questão também do Félix Torres contra o São Paulo, né? Não tem o reserva. E repito, o Mateuzinho também não é unanimidade no Corinthians. Mas a prioridade é contratar 2 atacantes, um meio-campista, e aí vai ficar essa questão da lateral direita sendo analisada e se também pode vir um zagueiro. Mas atacantes e meio-campistas, inclusive meia de armação, para brigar ali com o Rodrigo Garro pela posição ou para ser o reserva imediato do Garro, é o que o Corinthians mais precisa. O que me passaram também é que esse meia hoje passa a virar uma segunda prioridade, tá? Eu encontrei outro termo para que vocês possam entender exatamente essa questão do mercado da bola do Corinthians. Primeiro é o atacante de beirada, Victor Sá está, né, enfim, negociando. Segundo, essa questão envolvendo o meia. Por quê? Porque todas as vezes que o Rodrigo Garro não pode jogar, o Dorival Júnior tem que mudar o esquema tático. Ele tem que voltar a jogar no 4-1-4-1. Por exemplo, com o Garro em campo, nos últimos jogos, ele passou a usar mais o 4-4-2 losango. Inclusive jogou até no 4-1-3-2 outro dia, mas muito mais no 4-4-2 losango, o Dorival. Mas quando o Rodrigo Garro não está em campo, por não ter esse jogador centralizado, esse meia, né, tinha um Coronado e claro, a rescisão foi boa, não podemos nem falar que não, o Corinthians entende que precisa dar agora um meia, né, para o Dorival Júnior, mas que seja também dentro da realidade do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa é uma informação importante para vocês, tá? Apesar da lateral ser um sufoco com o Léo Maná e com o Félix Torres, e eles já reconhecerem que precisam analisar essa posição, as prioridades continuam sendo no ataque, e agora, né, essa segunda prioridade que é um meio-campista para brigar com o Rodrigo Garro ou para ser o substituto do Rodrigo Garro. O Pedrinho já foi essa tentativa, né?
o que passaram para mim quando o Corinthians, né, fez ali aquela tentativa no Pedrinho do Shakhtar, já foi pensando nisso. O Mantuan também já foi pensando nisso e não deu certo nenhum dos dois. Então já são posições que já mostravam que o Corinthians queria esse jogador, agora é muito mais, tá? O Fabinho Soldado deu uma entrevista lá na Amazon, né, que transmitiu a partida, falou que o Dorival está certíssimo em cobrar reforços, claro que vão ser contratados, todos os técnicos, né, ganharam reforços, ele disse que o Dorival não vai ser diferente, e é claro que muita gente, né, também não consegue pegar as coisas, né? Muita gente ficou pensando que o Dorival jogou em direta pro Fabinho. Esquece, velho. Não tem nada com o Fabinho. Fabinho, Soldado e Dorival são fechados, entendeu? São fechadíssimos. Tem empresário que entra em contato com o Dorival e já fala com o Fabinho. Existe um respeito do Dorival pelo Fabinho absurdo. Não tem nada a ver com o Fabinho Soldado. Ele cobrou a diretoria, tá? E por isso que a situação dele não é boa com a diretoria também. Outro dia não sabia falar o nome do presidente, depois cobra reforço, e todo mundo no clube que vive o clube, a gente que é repórter que vive o clube, e quem tá lá dentro que me conta, sabe que não é com o Fabinho Soldado, entendeu? E também é até um pouco injusto com o Osmar Stabile, que chegou agora e tá colocando a casa em dia, né? Tentando, né, colocar a casa em ordem, né? Enfim, mas cada um vê o seu, né? Ele também precisa de reforços e precisa mesmo, né? Esse time muito desequilibrado, né? A gente viu nesse empate com o Botafogo por 1-1, a falta de elenco que o Corinthians tem, né? Kaká falhou, Maná falhou, o Bahia, enfim, não segura a onda, sabe? O Romero fraquíssimo. É difícil, velho, é difícil. Então dá para entender também, né? O técnico Dorival Júnior, dá para entender todos nessa situação aí do Corinthians, lamentável, né? Por conta aí, né, dos seus últimos presidentes, né? Enfim. O Samir Carvalho trouxe bastidores do mercado, nomes em análise para reforçar a armada de Dorival, com foco em eficiência, experiência e chegada imediata. A conversa inclui preferência por jogadores com perfil de intensidade e que já atuem na América do Sul ou Europa, possíveis alvos já com negociações adiantadas. Agora é hora de acertar fiel reforço com um perfil de entrega que encaixe na filosofia do técnico e que chegue com motivação. Esquecer a aposta, o movimento para sair do buraco e crescer. E aí, nação, você gostou da leitura do clássico? Acha que o time tem condição de fazer um bom jogo? E no mercado, qual a posição que você acha que é preciso de reforço urgente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!